Todo mundo fala mal de carro elétrico. Tá na moda criticar, falar que o carro não tem futuro, que o carro desvaloriza, que o carro não dá para viajar, ou até que o carro pega fogo. Mas afinal, será mesmo que os carros elétricos são tão ruins assim como a internet está dizendo? Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo diferente para vocês, para a gente conversar sobre esse tema e entender um pouco do cenário dos elétricos, que bom, é muito diferente de tudo que você já viu. Para pensar comigo. Hoje eu tenho carros aqui que eles já fazem aí cerca de 350 km de autonomia com uma carga de bateria. Sabe o que isso significa? Você vai carregar uma vez na semana em casa e você vai rodar a semana inteira sem precisar recarregar o carro. Pelo menos isso a maioria das pessoas. Só que sabe quanto custa cada recarga? Que na média dos 3 carros mais conhecidos do mercado, 30, 35 até 40 reais. É barato, né? Só que o principal é que você tem essa recarga podendo vir daqui, ó, da energia do sol. Você pode ter uma energia fotovoltaica em casa e você gerar sua própria energia para carregar o seu carro. É uma coisa legal, não é legal não? E aí, nesse cenário, eu entendo algumas perguntas, que são, por exemplo, e a bateria? Qual é a dessas baterias? Elas vão durar? E aí, sobre esse tema, eu trago algumas contas interessantes, que as baterias são medidas em ciclos. Basicamente, se esse carro aqui, o Ora, roda aí seus 250 km, 300, eu tenho um ciclo completo de carga, um ciclo de descarga. E quando eu considero que a bateria de um elétrico como Ora, por exemplo, é para 2.000 ciclos, os Dolphin 5.000 ciclos, eu faço uma multiplicação, eu tenho elétricos aí para até 1 milhão de quilômetros, em casos piores 500 mil quilômetros. E aí quando a gente fala em durabilidade de bateria, bom, esses dias eu postei um vídeo aqui de um elétrico de 10 anos, que aí não foi por quilômetros, mas o tempo também afeta as baterias, que estava rodando perfeitamente. Será mesmo que o elétrico não é uma opção interessante? Aí você vai me perguntar, tá, mas como é que eu viajo? Dá para carregar? E aí eu te conto uma legal. Aqui eu tenho no carro a recarga, em que se você for olhar, ó, os carros já são preparados para as duas situações. Uma recarga lenta, que é a recarga que eu vou dar em casa, e uma recarga rápida, que é justamente uma recarga já apropriada para sua viagem. É uma recarga para você dar aí seus 200 km de autonomia, em alguns carros 250, outros 300, em meia horinha. Legal, né? Aquela parada, uma viagem longa, em meia hora. Aí você vai me perguntar, tá, mas não tem infraestrutura, né? E aí eu te conto uma interessante. Com o aumento das vendas, um Dolphin Mini vende pelo menos 2.000 carros por mês, um Dolphin normal na casa de 1.000, o Ora 300, 400 unidades. Nesse cenário, eu tenho cada vez mais interesse das empresas, da iniciativa privada em colocar carregadores. Sabe por quê? Porque se tem demanda para parar carregar, tem empresas interessadas em ganhar dinheiro com esse tema. Junto disso tudo, talvez você me pergunte sobre sustentabilidade, né? Sobre a saúde da bateria, sobre isso proporcionar ao meio ambiente. E aí eu sou honesto em dizer, existe sim, na mineração dela, no momento em que você tem que extrair os minerais para fazer uma bateria, uma etapa poluente, uma etapa em que você precisa de fato emitir mais poluição para fazer a bateria. Só que depois disso, a gente entra num ciclo em que toda a vida que o carro anda na rua, como esses 3 que estão aqui, ele não solta nada em emissões. Você tem um carro que ele vai transitar aonde as pessoas transitam, pensa São Paulo, o carro anda, as pessoas andam próximo, só que sem emitir nada. Ou seja, ele compensa toda a poluição da mineração nessa etapa. Só que depois disso, essa bateria ainda pode alimentar, ou melhor, armazenar energia de placas fotovoltaicas. Então imagina a energia do sol, você pode utilizar a bateria depois que ela sair do carro, depois do perto aí de 1 milhão de quilômetros ou mais de 20, 25, 30 anos, você ainda pode utilizar ela numa estação de energia solar e armazenar energia. Mas melhor que isso, essas baterias, depois desse processo que elas têm uma segunda vida de reaproveitamento, você ainda pode reciclar elas. Quem está dizendo isso não sou eu não, é a Redwood Materials, fundada por um ex-Tesla, a própria Tesla e um estudo bem bacana da Volvo, de que a bateria
que fica aqui no assoalho do carro, aqui no Duora ou no assoalho dos BYD, ela pode ser reciclada em até 90% da sua composição, ou seja, existe um processo em que você separa o lítio, o ferro e o fosfato de maneira que você pode reciclar cada um desses minérios e dar origem a novas baterias. E aí talvez no meio dessa conta você vai me perguntar se existe o risco do carro elétrico pegar fogo, né? Será que o carro elétrico pode entrar numa combustão? Eu até postei um vídeo disso recente e o detalhe é que o risco de um carro elétrico pegar fogo é proporcionalmente muito menor do que de um carro a combustão. Tem estudos que caracterizam como 60 vezes mais seguro, outros 30 e alguns mais conservadores 20. A Tesla, bem pessimista até, fala que o seu carro é cerca de 11 vezes mais seguro nessa hipótese do que um carro a combustão equivalente. E aí o detalhe principal é que talvez você me pergunte sobre como apagar essa situação que é um fogo de bateria, mas já existem hoje o primeiro conhecimentos de que você consegue controlar ele com água e depois o cenário em que você consegue infiltrar água na bateria, que está sendo cada vez mais treinado e cada vez mais conhecido, infiltrar água na bateria e você consegue apagar de maneira rápida. O ponto é, você tem um carro barato de andar, você acelera, ele responde na hora, você tira o pé, ele carrega a bateria, você quando precisa parar para carregar, parar para ir no posto, o posto está na sua casa, você carrega o carro em casa e você tem um cenário em que a infraestrutura está crescendo, os riscos são muito menores do que todo mundo fala, a durabilidade das baterias é boa e que mais? Ah, tem uma dúvida que está surgindo. E a desvalorização? E aí é um ponto bacana, porque a desvalorização do carro, ela está muito atrelada ao quê? A confiabilidade, ao fato das pessoas quererem comprar ele seminovo, se sentirem seguras. E aí eu lembro que eu estou falando de carros com 8 anos de garantia da bateria, principalmente que a bateria vai durar a vida toda do carro e principalmente que ao longo de todo esse tempo você vai ter muito menos manutenção que um carro a combustão. Tem todo o sistema de injeção, escapamento, tudo aquilo que você já sabe. E aí você tem uma conta que se essa desvalorização hoje é um pouco maior pelo receio do mercado, quanto mais as pessoas perceberem a confiabilidade, perceberem como no teste que eu trouxe esses dias, que um carro de 10 anos continua rodando e cumprindo com as suas funções bem, perceberem que no final das contas você vai comprar um seminovo e vai ter garantia, bom, fica cada vez melhor. E aí eu até te lembro que se você continua com esse receio, você pode comprar um carro seminovo, você pode aproveitar e comprar um carro seminovo, ter o seu elétrico e se preocupar muito menos com os gastos ou mesmo com a perda financeira que você tem receio. E no meio dessa conta, eu ainda te lembro que se você tiver mais receio, você pode até alugar ou assinar um carro. Ou seja, tudo que eu comentei com vocês continua valendo na experiência do elétrico. Sou sincero, muita gente viaja muito longe no dia a dia. Faz viagens aí de mais de 1000 quilômetros com muita frequência, cidades que a infraestrutura ainda está crescendo, que os pontos estão avançando. Isso é verdade. Contudo, para a maioria das pessoas, para a maior parte da autonomia necessária, os carros já dão conta. Tudo isso num país que 83% da energia é renovável e a gente sabe que às vezes tem algum problema hídrico, mas no geral dos anos a energia é renovável, com cada vez mais pós-venda e oficinas se especializando em cuidar de eletrificação, porque eles também querem ter o retorno financeiro que a empresa de carregador também quer, e no final das contas o carro elétrico não é tão ruim assim como falam, né? Nem tudo é perfeito, é uma tecnologia nova, uma inovação nova, mas no final não é tanto assim, né? Eu relembro, esse ano eu fui no museu da Mercedes na Alemanha e a primeira coisa que tinha no museu não era um carro, era um cavalo. E no cavalo estava escrita uma frase de um antigo imperador alemão que ali no final de 1800, início de 1900 falou assim: eu acredito no cavalo e o carro não vai passar de um fenômeno transitório. Ou seja, o primeiro carro, nos primeiros carros ainda havia um questionamento muito grande das pessoas, mas que com o tempo, com a evolução tecnológica, com a evolução de uma infraestrutura, com a evolução de uma bateria, com a evolução de uma autonomia, tudo se tornou
muito mais fácil e muito mais possível. Então as dúvidas existem, os receios são normais, a gente entende que na realidade atual não é fácil para todo mundo, nem todo mundo consegue ter o carregador, nem todo mundo consegue ser atendido na rotina, mas que no final das contas faz muito sentido entender por que carros que carregam barato, carregam com a energia do sol, são interessantes. E aí, qual é a sua opinião sobre o tema? Comenta aqui embaixo.